Já estamos no ar. Olá, muito boa tarde a você. O Jornal da Difusora na sua primeira edição já está começando a partir de agora, após o horário eleitoral. Continuando aqui, obrigado pelo carinho da audiência, você que segue acompanhando aqui a nossa programação na TV Difusora. Daqui a pouquinho eu vou girar, debatendo aqui os bastidores da política com Kate Almeida, Gisele Marques e John Coutrin, que já estão aqui conosco, compondo a nossa bancada, tá ok? 13 horas e 26 minutos. Como eu disse, o Jornal da Difusora na sua primeira edição já está no ar e vamos a alguns dos destaques de hoje. O vereador Beto Castro pede afastamento da Câmara após um mês do assassinato do empresário João Bosco. A nossa equipe ouviu o vereador sobre esse afastamento e traz detalhes aqui no Jornal da Difusora. O governo do estado ainda não se manifestou em relação à denúncia de pagamento de propina no dia do crime. O governador Carlos Brandão, além de Laésio Bonfim e Edivaldo Holanda Júnior, faltam em mais um debate, desta vez em Imperatriz, segunda maior cidade do estado e o segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. E ainda a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta segunda-feira. A semana está só começando, continue conosco. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora, primeira edição. Uma hora e 27 minutos, a gente segue direto para Brasília. Começamos com a informação aí nacional, direto da capital federal, com o presidente Jair Bolsonaro, que cumpre a agenda no Reino Unido, onde participa da cerimônia do funeral da Rainha Elizabeth. Assunto para a Ranieri Veloso, que está ao vivo com a gente, já abrindo aqui o nosso Jornal da Difusora, a nossa primeira edição. A Ranieri está no ponto, Thiago, para participar ao vivo conosco, trazendo essas informações. Isso. Ranieri, muito boa tarde a você, seja bem-vinda e boa semana. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Eu só não escutei a sua pergunta. Qual assunto você começou? Foi a questão da visita do presidente Jair Bolsonaro no Reino Unido, Ranieri. Pronto, Eduardo. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele cumpre essa agenda oficial, assim como outros líderes mundiais, em Londres, na Inglaterra, no funeral da Rainha Elizabeth II. E ontem, quando ele foi recebido ali por seus apoiadores, na sacada do hotel em Londres, ele fez uma espécie de discurso político-eleitoral. Inclusive, pediu ali licença no momento e criticou o ex-presidente Lula, que é o seu principal oponente nas pesquisas. Bolsonaro e sua equipe trabalham com a intenção de aumentar a rejeição de Lula, uma vez que a dele, de acordo com a última pesquisa Datafolha da semana passada, está em 53% contra 35% de Lula. Tem, inclusive, aí imagens da quantidade de apoiadores do presidente que estavam no local. Porém, não só apoiadores de Bolsonaro, mas também manifestantes, incluindo ali parentes do jornalista britânico Dom Phillips, que foi assassinado na Amazônia. Pois é, Ranieri. A Ranieri trouxe aí detalhes dessa visita da comitiva, né? O presidente Jair Bolsonaro, que inclusive está acompanhado da primeira-dama lá no Reino Unido. E tem também informações ainda, Ranieri, a respeito do ex-presidente Lula, que recebeu apoio de alguns ex-candidatos à presidência, é isso? É isso, o evento aconteceu hoje em São Paulo, ainda, né, agora há pouco eles estavam discursando, mas o ex-presidente Lula, ele recebeu o apoio de outros ex-candidatos à presidência da República. Aloysio Mercadante, que é um dos coordenadores do plano de governo de Lula, falou em união de forças a favor da democracia. Os nomes, né, que estavam lá reunidos, dentre eles, chamam a atenção o do professor Cristóvão Buarque, que já foi ministro da Educação no governo de Lula e foi demitido por telefone em 2004, já foi também senador da República, ele que atualmente está no partido Cidadania, e também de Henrique Meirelles, que já foi candidato à presidência, agora está no União Brasil, já foi secretário de Fazenda do Estado de São Paulo e ex-ministro da Fazenda. São dois nomes que representam uma força maior dentre os que estavam lá. Marina Silva também estava, ela que já foi candidata à presidência pelo Rede Sustentabilidade e agora é candidata a deputada federal, mas a gente já tinha anunciado isso semana passada, inclusive no encontro entre os dois, ela que apresentou propostas, sobretudo na área ambiental, ao plano de governo de Lula, incluindo a autoridade que pode tratar aí sobre a mudança climática no Brasil, e também como Boulos, né, que já foi candidato nas últimas eleições em São Paulo e se saiu muito bem na disputa. Esses nomes são mais ligados à esquerda, mas os que mais chamam a atenção, Eduardo, são esses que eu citei, Henrique Meirelles e Cristóvão Buarque. Volto com você.
que são mais de centro-direita também, né? Isso, Raniele. Obrigado pelas suas informações, Raniele Veloso, participando ao vivo aqui conosco, diretamente de Brasília. Boa semana, bom trabalho para você, Raniele Veloso. E olha, agora vamos falar aqui de informação local, 1h30. O vereador Beto Castro, vereador aqui da capital São Luís, se licenciará do mandato novamente. As informações com o repórter Ciro Mineiro. Por falta de quórum, os trabalhos legislativos aqui na Câmara Municipal de São Luís não foram realizados. Entre os poucos parlamentares presentes, o vereador Beto Castro, que está aqui ao meu lado. Vereador, hoje o senhor aproveitou essa oportunidade aqui na Câmara para solicitar mais um período de licença, não é isso? Com certeza. A gente está dando a oportunidade ao nosso companheiro Manel Filho, que vai chegar a essa casa daqui para o dia 26, e vai ter a oportunidade de abrilhantar esse parlamento aqui, fazer seus requerimentos e, acima de tudo, fazer uma representação da área do São Cristóvão. Uma forma de dar oportunidade para os suplentes exatamente mostrarem um pouco dos seus trabalhos, das suas ideias e propostas para a capital, né? Com certeza. A gente entende que a gente não ganha as eleições só. É a soma dos votos de todos os companheiros que participaram conosco de uma legenda que a gente chegou no denominador. Graças a Deus eu fui mais uma vez vitorioso, mas a gente dando a oportunidade para os demais colegas, a gente vai ter grandes homens e grandes ideias aqui para dentro dessa casa. Vereador, em relação ao andamento das investigações relativas aí ao crime que resultou na morte do João Bosco, o seu papel continua sendo de contribuir com todo tipo de informação para as autoridades policiais? Com certeza, eu sempre me coloquei à disposição da justiça e vou continuar me colocando. Até porque esse crime foi um crime de grande repercussão e tenho certeza que o delegado está trabalhando diuturnamente para fazer essas elucidações. Em relação ao que já disse em depoimento o acusado, como é que o senhor tem observado todas essas acusações feitas por ele? Na verdade, eu estou me silenciando nesse momento, né? Eu já disse que não é o que se diz e sim o que se pode provar. Isso aí é um papel do delegado, o delegado está cuidando muito bem desse caso e eu tenho certeza que no momento oportuno tudo vai ser resolvido. Ok, conversamos com o vereador Beto Castro, né, vereador aqui de São Luís. Obrigado, vereador, pelas informações e pela participação no Jornal da Difusora. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ciro Mineiro. Ciro daqui a pouco volta ainda aqui no JD, primeira edição. Vou dar aqui boa tarde para os nossos colegas, Kate Almeida, Gisele Marques, John Coutrin. John, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Kate, Gisele. Sobretudo quem está em casa nos assistindo, né? Eu me lembrando aqui do discurso do Beto lá, e o vereador Chagas chamou de muito bondoso, né? O Beto é muito bondoso, tirou licença há poucos dias para o outro suplente, né, assumir. Agora será a vez do Manel Filho, né? Chamou até de autarquia, né? Uma autarquia, pessoa muito bondosa aí, está dando oportunidade para todos os suplentes, né? O Anderson Martins, se eu não me engano, era o segundo suplente, esse é o terceiro já, né, que assume no lugar do vereador Beto Castro. Ele fez um discurso ali, dizendo que vai cuidar da vida dele, né, nesse período, e que vai fazer campanha para o Carlos Brandão e fazer campanha para os seus deputados, candidatos a deputados estaduais, deputado estadual e federal que ele apoia, não é? É importante lembrar, viu, que há pouco tempo o Beto já tinha tirado licença, né? Ficou 4 meses aí, 121 dias. Em mês de agosto ele retornou e agora tira mais uma licença, né? Em meio a essa questão toda aí que envolve o nome dele, né? Ele presenciou aquele assassinato, aquele empresário que era uma pessoa muito ligada a ele, uma pessoa muito próxima a ele, né? Então aí, no alvo dessa investigação, e o Beto prefere mais uma vez se afastar, dando aí na oportunidade, mais um suplente no caso, aí o Manel Filho, que teve algo em torno de 900 votos, é da região do São Cristóvão, é advogado e deve passar esse período aí, né, junto com Otávio Sueiro e Chaguinhas representando a região do São Cristóvão. John Coutrin, boa tarde, Eduardo Ericeira e boa Kate. Tarde, eu queria só falar a respeito de uma fala que o Beto Castro disse, que é o seguinte, que ele optou por silenciar. Aliás, silêncio tem sido a marca de todos os envolvidos nessa questão. O governo silencia, o Daniel Brandão, que estava presente na cena do assassinato do empresário João Bosco, que completa um mês hoje, silencia. A polícia também silencia. Desde o início das investigações, que os delegados não dão mais informações, aí nós vemos o João Bosco, o Beto Castro e também o Daniel Brandão na cena do crime, e nós entramos em contato com o governo do estado perguntando exatamente a sua posição acerca dos fatos. O que foi que gerou o crime que aconteceu e começou nessa cadeira, nessa mesa que você acabou de ver aí? Foi exatamente
A cobrança é o que consta no depoimento do Gilbson Cutrim. Eles sentaram aí e, nesse momento, o Daniel puxa a cadeira para a chegada do Gilbson, que senta e os quatro conversam a respeito de quê? De um pagamento de propina de 50% de um valor de R$778 mil. Agora coloca na tela para mim, por favor, o dado do portal da transparência, meu querido Tiago, que não é o nosso Tiago do marketing. Eu digo isso que o pessoal está perguntando para o Tiago do marketing se é ele, né? Então, foi um pagamento que havia de restos a pagar desde 2014 do governo do estado, no valor de R$778 mil, está aí, e saiu em menos de 24 horas, foi feito o empenho, foi liquidado e foi pago. Por quê? Vamos lá, é para explicar para o pessoal poder relembrar do crime que aconteceu no dia 19. Uma determinada pessoa procurou o Gilbson para que intermediasse a liberação desse pagamento dentro do governo do estado. O pagamento foi liberado mediante a promessa de um pagamento de propina que começou em 20%, depois aumentou para 30% e depois que o dinheiro foi liberado, repentinamente, foi para 50%. E aí é que se precisa saber o que aconteceu naquela mesa. Por que um secretário, o secretário Daniel Itapari Brandão, estava sentado na mesa, junto com o vereador Beto Castro e junto com o Gilbson, o assassino, e junto com o João Bosco, a vítima, naquele dia? Eles estavam tratando de quê? O Gilbson conta que ali eles estavam tratando justamente do pagamento de propina, que porque aumentou para 50% e o combinado antes era até 30%, houve uma discussão, houve um acirramento de ânimos e ele se sentiu ameaçado, é o que conta no depoimento, e atirou no João Bosco. Agora, veja bem, por que se silenciou? Coloca na tela essa imagem aí, ó. O Daniel Itapari Brandão é sobrinho do governador Carlos Brandão. Ele é o único que não foi, pelo menos ao que se sabe, a gente só fala aquilo que a gente tem na mão. Ele foi o único que a polícia não disse se foi ouvido. Porque no mesmo dia 19, uma das partes foi ouvida. Qual foi? A esposa da vítima, a viúva. No outro dia foi ouvido o vereador Beto Castro. No dia 29 de agosto foi ouvido o Gilbson, o assassino. Beleza, e o quarto elemento que estava na mesa, o Daniel Itapari Brandão, porque não foi ouvido? E foi citado no depoimento também. Da viúva. Inclusive titulado como o rapaz careca. Coloca aí a imagem do depoimento da viúva mais uma vez, que chama ele de o rapaz careca na cena do crime, certo? E depois a imprensa divulgou as imagens mostrando que justamente o rapaz careca que aparece no vídeo nós investigamos, um consórcio de imprensa investigou e o rapaz careca é exatamente Daniel Itapari Brandão. Até o momento, nós já mandamos 2 pedidos de informações, tanto a respeito da propina, porque, olha só, é uma coisa grave. Corrupção dentro do governo Brandão na Secretaria de Educação. É essa a acusação, citada pelo depoente Gilbson Cutrim. Então, não foi só o assassinato, não foi só o homicídio, como quer fazer parecer a Polícia Civil. Não é simples dessa forma. Não é simples. Trata-se de corrupção no governo Brandão, pagamento de propina dentro da Secretaria de Educação. A pessoa fica dizendo, tá querendo politizar. Amigo, quem disse que foi pagamento de propina, cobrança de propina dentro da Secretaria de Educação, foi o assassino. Então tem muito a explicar um secretário de Estado que tem todo o poder, que dizem, inclusive, que influenciou na escolha do secretário de Segurança e do delegado geral. Ou seja, isso torna a coisa tão grave, porque a partir de que momento a gente pode confiar no trabalho da polícia se foi o cara que indicou que está sendo investigado? E tá aí, ó, o que acontece? Vocês estão vendo aí que já foi feito, já foi publicado um afastamento desse rapaz, ó, secretário de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais, autorizado a se afastar. Está licenciado, né? Vai se licenciar para ir para o Egito. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas é o seguinte, o Egito não tem nem... não tem acordo de extradição com o Brasil. E tem um outro detalhe, né? A gente fica observando aí esse cenário todo. Né? Hoje, curiosamente, nós vimos aí o vereador Beto Castro pedindo também um afastamento, né?
E agora nós temos também o pedido de licenciamento aí desse quarto elemento que foi, portanto, identificado nessa cena do crime. Então, são muitos questionamentos, inclusive, que a gente tem feito, né, esse consórcio, na verdade, de comunicação, tem se colocado dia a dia investigando esse caso e tem questionado. Na sexta-feira, nós trouxemos aqui, de quinta para sexta, né, Gisael, a questão do fato aí, da identificação desse quarto elemento. Se passou o fim de semana inteiro e o governo do estado não se manifestou sobre esse assunto e segue um silêncio, né? É como se os dias fossem passando e eles apostassem, o governo apostasse nos dias passando para que as pessoas esquecessem disso, mas não dá para esquecer. A gente está falando de um assassinato. Inclusive... Ligado à corrupção. Ligado à corrupção. E foi falado, não foi inventado, foi dito isso, está registrado em boletim de ocorrência, então, em depoimento, perdão. E tem mais um detalhe, Gisael, que é preciso que também se traga à tona, é que nesse dia, no momento minutos antes, né, instantes antes desse assassinato, existiu um outro episódio no local. A gente tem um vídeo, conseguimos inclusive com exclusividade também, mostrando que mais uma pessoa, e agora um homem de terno, aparece ali também na cena minutos antes. O que acontece? Lógico que a gente vai preservar, inclusive, a identificação aqui desse que a gente já levantou, seria um defensor público do Maranhão. Ele sai ali da porta, da entrada do Tech Office e ele avista o Daniel, você acompanha aí na imagem, ele avista o Daniel, né, o Daniel Brandão, e ele levanta para ir conversar com ele, faz um cumprimento ali e eles se afastam, agora, minutos seguintes, eles se afastam para conversar. O que acontece? Levantamos que né, um defensor público do Maranhão, que não tem nada a ver, é importante que se diga isso, não tem nada a ver com, né, o episódio em si, com a dinâmica em si desse crime que se perpassou ali no último dia 19 no Tech Office, mas ele aparece na cena conversando, inclusive, com o Daniel Brandão. Eles saem, se afastam e logo depois, em seguida, se houve toda a confusão dos disparos, inclusive esse homem que a gente intitula, né, homem de terno, ele se lança, se joga ali em direção perto da recepção tem um balcão e ele se lança nessa direção. O Daniel, ele sai correndo com medo, né? Depois que houve os tiros também, e toda essa dinâmica se passa ali exatamente instantes antes do crime em si. Né? Ou seja, nós temos mais uma pessoa que aparece ali, né, nessa cena, apesar de não ter, né, nenhum tipo de envolvimento direto com essa coisa, com o que foi denunciado, que é o próprio pagamento de propina, mas nós temos, portanto, mais um elemento, digamos assim, que aparece na cena desse crime. Ou seja, nós temos aí várias peças, né, e que claro que causa estranheza, porque por que não se ouve? Por que não se tem o esclarecimento de tantas pessoas ao mesmo tempo numa cena? Por que não se traz à tona? E esse é o principal questionamento. Por que o Estado não se levanta e fala oficialmente sobre tudo isso que está acontecendo? É sério, é muito grave. O Geisael colocou e a gente tem trazido de forma diária e constante aqui, porque a sociedade precisa de um esclarecimento. Estamos falando de um assassinato, já temos um mês do assassinato e uma única linha. O governo não se pronuncia sobre esse assunto. E o que é mais grave, a gente está falando de uma propina, dinheiro público que foi repassado em 24 horas e não se fala sobre esse assunto. A empresa não estava nem apta a receber, não tinha nem as certidões. De 2014, do nada, de 2014 para cá. Então não é só o homicídio, gente. Não. É um caso de corrupção dentro do governo Brandão. É propina. Não, e outra. Aí a pessoa, não tem como ligar. Como é que não tem como ligar? O sobrinho do Brandão estava lá, cara. Pelo amor de Deus, estavam tratando de quê nessa mesa? O próprio Gilson diz, estava tratando de pagamento de propina. Nós temos um vereador, um secretário de Estado que estavam presentes, e a gente está tratando do dinheiro público. No mínimo, era para que o governo do Estado se manifestasse, porque nós temos uma secretaria oficial e que faz parte do governo.
Só lembrando que na semana passada a gente vem, como a Kate falou aqui, tratando desse assunto quase que diariamente, né? E a gente pediu nota ao governo do estado a respeito deste assunto, do que está sendo colocado aqui na sexta-feira. Voltamos a pedir hoje também pela manhã, até o fechamento do jornal, mas o governo ainda não se manifestou a respeito deste assunto. Pedimos também ao secretário Daniel Itapari Brandão. Que está sendo citado, né? Inclusive aparece nas imagens, né? E essa resposta não é para esse consórcio e nem para a imprensa séria desse estado, é para a população. Aliás, falar em imprensa séria, eu queria saber por que tem setores da imprensa que não tocam no assunto. Caros colegas, na semana passada nós falamos sobre a importância dos debates, né, sabatinas, que até a TV Difusora vem promovendo, né, a Rádio Difusora também, para o eleitor, para a população em geral. Ocorreu mais um debate neste domingo, ontem, né, e foram notadas ausências, entre elas a de Carlos Brandão, Laércio Bonfim e Edivaldo Holanda Júnior, que são candidatos aí ao governo do estado. Detalhe, esse debate ocorreu em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, e foi transmitido também pela internet. Qualquer pessoa poderia acompanhar, não só os imperatrizenses, ali da região Tocantina. 4 ou 5 meios, viu, de transmissão, inclusive. Pois Olha, avaliação, né? A gente já falou sobre a semana passada sobre esse assunto, né? Mas... eu queria dizer o seguinte, se eu fosse um cidadão de Imperatriz, eu me sentiria muito desrespeitado, especialmente por duas figuras. O Laércio Bonfim, que espera um dia ser prefeito da cidade, e pelo Carlos Brandão. Porque não tem comparecido o Carlos Brandão a nenhum debate sabatino, entrevista. Aliás, ele participou de um único debate no Imirante e se deu muito mal. Por quê? Porque se mostrou completamente despreparado. Então, o Brandão tem fugido dos debates das sabatinas exatamente porque não está preparado para responder questões simples acerca do governo do qual fez parte de maneira à sombra durante 7 anos e meio e agora ocupa a cadeira principal. Então, se não tem como dar conta do próprio governo do que fez parte, não tem capacidade, inclusive, para continuar governando o Estado. Como não tem capacidade para isso, não tem capacidade sequer para responder um debate. Eu, se fosse um cidadão imperatrizense, me sentiria muito desrespeitado porque foi o único debate na cidade de Imperatriz até agora. E se o sujeito não vai para um debate onde ele tem interesse em convencer, em pedir voto, imagina se ele vai voltar na cidade depois para fazer alguma coisa. Então, muito feio, muito mal a ausência, especialmente de Brandão e de Laércio. E aí, Gil Coutrinho, rapidinho, só para falar, porque eu estava, inclusive, presente. É impressionante como se você for fazer uma comparação, a gente tem aí o Laércio, que foi adotado pela região tocantina, né? Adotado, é bom que se diga isso, faltou desrespeitando, inclusive, aí, essa que é a segunda maior cidade. Aliás, quero mandar um forte abraço, que o acolhimento é incrível na cidade de Imperatriz. Nós temos aí outros filhos legítimos, né, que estavam lá. E aí se fala sobre agenda. Eu acho tão absurdo, viu, gente? Eu preciso comentar isso. Eu acho tão absurdo e tão desrespeitoso e deselegante você dizer que manda um representante para uma reunião, você tem ali as regras que são postas, os dias que são colocados, você sinaliza que vai participar e quando chega no dia do debate, você diz que houve incompatibilidade de agenda. É um desrespeito muito grande. Por outro lado, nós tínhamos lá o Joás, que é do Democracia Cristã, que é filho da cidade, e nós temos também o Franklin, né, que são partidos pequenos. Nós temos também candidatos com agenda, por exemplo, o Everton cumprindo 20 agendas aí no final de semana, e colocou lá como prioridade o debate. Por quê? Porque existem pessoas do outro lado assistindo, dispondo do seu tempo, buscando informação, e aí você simplesmente dá a desculpa de uma incompatibilidade de agendas. É desrespeitoso, é uma falta de vergonha, inclusive, e aí você começa, e é bom, viu, eleitor, você, cidadão maranhense, começar a observar se a falta do debate já não sinaliza também o que é que se realmente esse candidato ele tem compromisso com você e compromisso com essas propostas que sequer ele quer apresentar ou então dar conta do que fez ou do que não fez aí nesses 4 anos ou nos últimos 7 anos. No caso, lá, rapidinho, o Laésio, né? Me chamou a atenção, foi o Laésio que divulgou o dia todo que participa do debate, né? E de repente ele aparece às 7 horas da noite, com uma imagem do lado do avião dizendo que estava esperando uma carona. Olha só, um candidato, né, que mostra que é desorganizado, né? Porque você dependendo de uma carona, só faltava dizer... É falta de respeito mesmo. Para o outro candidato dar carona para ele, só faltava dizer isso, né? Olha, de respeito. O Simplício, o Everton me deu uma carona porque eu não estou conseguindo. O candidato teve aqui e disse que quando ele não almoça para poder jantar, não foi isso que ele disse aqui? Não, às vezes ele não tem nem dinheiro para almoço, nem para janta. Que absurdo. Mas o patrimônio dele é de 4,6 milhões. Vamos lá que a gente está em cima da hora agora.
Obrigado, John, Geisel, Kate. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal da Difusora, nossa primeira edição. Agora tem um recadinho importante para você. Está sem plano de saúde, não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de desconto. Descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer sua família junto, principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso. Bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. Olha, a seguir, Tribunal Superior Eleitoral enviará Força Federal a 97 municípios maranhenses para o dia da eleição. Um abraço aqui pro Jarbas, lá da mesa de boteco que está em Imperatriz, assistindo a gente. Um beijo para você. Aqui está sinalizando aqui, se eu não mandasse esse alô, ia ser complicado aqui. A gente volta já, pessoal. Já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, 1h56, e a gente vai direto à Imperatriz, porque a Prefeitura cobra celeridade na entrega das casas do residencial Canto da Serra, lá na cidade de Imperatriz. As informações ao vivo com Marcelo Júnior, que já está aqui conosco. Marcelo, muito boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora. Esse já é um problema antigo, uma situação muito delicada. São 3.000 casas no residencial Canto da Serra, aqui na cidade de Imperatriz. Boa parte desses imóveis estão concluídos, mas é preciso finalizar toda a infraestrutura para dar condições de moradia para esse bairro. Essas casas foram iniciadas a sua construção a partir de 2015. E desde então esse problema se arrasta. Recentemente, na última semana, um fogo em vegetação ali na localidade do residencial Canto da Serra, aqui na cidade de Imperatriz, acabou atingindo diversas destas moradias e agravou ainda mais esse problema. Por isso, a Prefeitura de Imperatriz decidiu cobrar da Caixa Econômica Federal celeridade para fazer a entrega destas casas. Na última reunião que tivemos no mês de março com a Caixa Econômica Federal, cobrando providências e agilidade, a Caixa nos informou que a previsão é que agora neste semestre, no segundo semestre agora deste ano, as obras sejam retomadas, porque foi feita uma nova licitação, uma nova empresa contratada para retomar essa obra. Ocorre que muitas empresas que já passaram por aquela obra abandonaram a obra, alegando que o orçamento era insuficiente para a entrega. Então, elas abandonaram a obra e a Caixa agora, junto a Brasília, revendo essa situação orçamentária e licitando essa nova empresa para retomar a obra. E a Prefeitura cobra providências para que logo, logo essa obra seja retomada e essas 3.000 unidades possam ser entregues à população. E para encerrar, Eduardo, o Ministério Público Federal também está acompanhando esse problema e já se prepara para fazer uma nova cobrança à Caixa Econômica Federal, que é responsável pela construção do empreendimento. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo. Uma ótima semana para vocês, bom trabalho também. Grande abraço a toda a população de Imperatriz e da região. Agradecendo aí toda a nossa audiência e todo o estado do Maranhão. Valeu, Marcelo, obrigado. Agora vem Jéssica Lima, chegando com os destaques dos municípios em foco. Olá! A Prefeitura de Rosário, por meio da CEINFRA, vem trabalhando sem parar no que se refere à pavimentação de vias públicas em vários bairros e povoados do município. Aqui nunca teve nada aqui e o prefeito Calvefi está fazendo essa obra pra gente. Aí tá muito bacana, né? Todo mundo tá gostando, né? Tá ficando uma rua bacana mesmo, tá ficando original e é bom demais pra gente aqui, ó. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Valeu, Jéssica. Agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local.
Agora a gente vai falar sobre falta de segurança envolvendo uma parlamentar, uma vereadora aqui de São Luís, a vereadora Fátima Araújo, que teve a casa invadida por bandidos. É isso, John Coutrinho? Eduardo, é um caso, né, que merece a atenção das autoridades. A vereadora fez hoje um relato no Tribunal da Câmara Municipal de São Luís acerca do drama vivido por ela, né, no final de semana. Ela estava ali acompanhada ali de alguns assessores, ali, segundo ela, para fazer uma distribuição, né, na comunidade de alimentos, né? E aí ela foi, de repente entrou um bandido na casa dela armado e, segundo ela, né, já foi para cima dela, colocou a arma na cabeça e tentou lhe dar 3 tiros, né? Ela pensava a início, segundo ela declarou, que tratava-se de uma arma de brinquedo, mas depois ela viu, já no final, né, quando o bandido saiu, que ele deu um tiro para cima e era uma arma de verdade. Então, o que aconteceu? O bandido chegou, pegou joias, né, pegou 25 mil reais, né, segundo ela, trata-se ali de dinheiro, de campanha. Não é? Ou seja, a arma falhou, poderia ter acontecido uma tragédia maior, né? Poderia, exatamente. Então, o bandido pegou esse dinheiro, pegou algumas joias, alguns cordões, joias, tudo. O certo é que foram 25 mil reais em dinheiro e algo em torno de 18 mil reais em joias, não é? E a vereadora falou, ela alegou, né, que já vinha sentindo algo estranho, observando algo estranho, porque alguns cartazes dela, dos candidatos dela, que ela apoia na comunidade do João de Deus, tinham sido rasgados e no rosto dela, desses cartazes, tinha sido desenhado uma arma, né? Em todos esses cartazes desenhado uma arma no rosto dela. E depois disso, passados alguns dias, aconteceu esse episódio no final de semana. Ela disse que são bandidos perigosos, né, ali da comunidade, e que o que ela mais lamenta, né, é que são pessoas da comunidade que ela tanto ajuda, né, segundo as palavras da vereadora, né? Pessoas ali em que ela trabalha, quem conhece o João de Deus sabe que a Fátima Araújo é uma líder comunitária ali que ajuda muito, né, ali os moradores. Então ela lamentou isso e também a questão de se tratar não só de um assalto na visão dela, mas o bandido já chegou querendo, né, ali já tirar a sua vida, não é? Foram, como o Eduardo falou, pontuou, foram 3 disparos na cabeça dela, mas que nenhum dos 3, né, a arma falhou e ela acabou ali sobrevivendo por obra e graça de Deus, né? Foi um milagre ali na vida dela, tudo isso. Então a vereadora pediu que as autoridades de segurança do Estado, né, a Secretaria de Segurança, possa investigar esse caso por conta dos sinais que foram dados, né? Segundo ela ali, de bandidos que já vinham ameaçando ela, já tinham ali rasgado os cartazes, já tinham desenhado arma no rosto dela dos cartazes, e isso, segundo ela, é importante que se investigue, porque a partir de agora vai redobrar, né, a segurança. Segundo a vereadora Fátima Araújo, vai contratar uma empresa de segurança, pelo menos nesses próximos meses, né, para que possa acompanhá-la, né, diante desse caso que aconteceu. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, o Coronel Leite, não é, disse que já está na cola de um deles, de um dos meliantes, e que nos próximos dias ele deve ser preso, né? Então, vai ser importante esclarecer, à medida que forem presos esses elementos, tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas, porque quis tirar a vida da vereadora, né? Segundo ela, os celulares que foram colocados em cima da mesa, 5 celulares não foram roubados, os bandidos não roubaram celulares, isso ela achou muito estranho, não é? Então, ela trata-se de pode ser algo, né, orquestrado contra a vida dela, essas coisas que acontecem aí em disputas locais de bairros aqui em São Luís. Segundo ela também, né, essas pessoas, né, envolvidas fazem parte das facções criminosas, são elementos, segundo ela, abre aspas, são almas cebosas, né, ali da comunidade. Então, ela já até conhece, sabe quem são, e agora aguarda a polícia prendê-los, né, e ouvi-los. Mais estranho ainda, né? É estranho, é muito estranho. Eu acho que merece uma atenção ainda mais ampliada, porque ela dá detalhes, Sim. né? Ela fala de coisas muito particulares, então é importante que isso realmente tenha um esclarecimento, inclusive por parte da polícia, no sentido de investigar, né? Foram levados aí cerca de 43 mil reais, o John colocou aqui, entre joias e também dinheiro, cerca de 43 mil reais, eu apurei isso inclusive. Mas outros objetos não, né? Inclusive não. Com um assessor, uma pessoa que trabalha aí com a vereadora, lamentar, claro, o caso, não só porque é uma vereadora, mas tentar aí contra a vida de uma pessoa, enfim, de uma equipe, cidadã, né, que trabalha isso, uma Sim. cidadã, acima de tudo, primeiramente é uma cidadã, lamentar aí e também, felizmente aí, que não teve a perda do bem maior que é a vida, né, isso, 14 horas e 4 minutos.
Procurando venda, aluguel ou assistência para computadores e equipamentos para você ou para a sua empresa? Está na hora de conhecer a Zayo Informática, com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zayo Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Isso mesmo, eu disse toda a ilha. Venha conferir em zayoinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 98 DDD 98428 4649. 98428 4649. A Zayo Informática fica localizada na Rua 9, quadra 14, número 49, no Quatrac 5. Zayo Informática, a inovação da informática na sua cidade. Olha, depois do intervalo, a gente volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição com a agenda dos candidatos para este início de semana, no caso hoje, segunda-feira. A gente volta já. Duas horas e 10 minutos, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição e agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você. Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. 2 horas e 11 minutos, eleições 2022 é aqui na TV Difusora. Agora você confere a agenda dos candidatos para esta segunda-feira. Pela manhã, o candidato Carlos Brandão, do PSB, cumpriu a agenda administrativa. À tarde, participa de encontro empresarial com os candidatos ao governo do estado. À noite, participa da plenária Turismo na FEComércio em São Luís. Pela manhã, o candidato Edivaldo Holanda Júnior participou de sabatina em programa de TV e de entrevista em jornal local. À tarde, participa de carreata em São Luís, na região dos bairros do São Raimundo, Ponta da Ilha, Tibiri e Tibirizinho. E à noite, na zona rural da capital. Enilton Rodrigues, à tarde, participa de gravação de programa de TV em São Luís, de gravações para as redes sociais. E à noite, tem reunião com a coordenação de campanha aqui na capital. Pela manhã, o candidato Franklin Costa gravou vídeo para as redes sociais. À tarde, continua gravações para as redes sociais. E à noite, tem reunião interna de campanha em Imperatriz. O candidato Joás Moraes, do Democracia Cristã, pela manhã teve reunião com lideranças e apoiadores em Barra do Corda. À tarde, participa de reunião com lideranças e apoiadores em Presidente Dutra. O candidato Laésio Bonfim, pela manhã, participou de entrevista em rádio local. À tarde, participa de encontro empresarial com os candidatos ao governo do estado. À noite, tem reunião com empresários de São Luís. Simplício Araújo, do Solidariedade, pela manhã participou de reunião sobre o programa Maranhão Inclusivo. À tarde, grava programa eleitoral. O Everton Rocha, do PDT, pela manhã realizou uma caminhada no bairro da Divinéia, em São Luís. À tarde, participa de sabatina na FEComércio, também na capital, e em seguida de uma caminhada no bairro do São Cristóvão. À noite, tem reunião com candidatas a deputadas. 2 horas e 13 minutos. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele aceitou o pedido de atuação de Força Federal em 97 municípios maranhenses, requerido pelo Tribunal Regional Eleitoral, aqui do estado do Maranhão. O pedido do TRE havia sido enviado ao TSE em junho, após a Corte aprovar por unanimidade, no dia 23 do mesmo mês, o processo apresentado pelo corregedor eleitoral José Luiz de Almeida, que, após consulta às zonas eleitorais e análise da Seção de Segurança Institucional e Inteligência do Regional, definiu o quantitativo de 97 municípios de 58 zonas eleitorais que vão receber esse apoio, esse auxílio aí, ajuda de tropas federais para garantir a segurança no pleito deste ano.
Gisele, há novas denúncias aí relacionadas à distribuição de cestas básicas no Estado, é isso? Pois é, meu querido Eduardo, a gente tem trazido aqui, inclusive, já diversas denúncias a respeito de compras de cestas básicas que muitas vezes são utilizadas nessa época para conquistar, para usar uma palavra bonita, né, para não dizer comprar votos de eleitores. Inclusive até compra de cesta básica pelo PROCON, que nada tem a ver com essa questão alimentar em si. Mas, enfim, essas imagens que você está vendo aí, elas são imagens que estão circulando na internet, vem lá da cidade de Pindaré. As pessoas tirando as cestas de dentro de um caminhão enviadas pelo Estado e colocando dentro da mala de um carro, inclusive com adesivo da prefeitura, e a pessoa, o cidadão indignado com a forma que ele já sabe como esse tipo de instrumento é utilizado para comprar voto, ele vai lá e questiona. Então coloca com um áudio para mim, por favor, do começo, meu querido Tiago. Isso aí é para ser doado em outro local. Essas cestas aí é para ser doado em outro local, é? Vocês vão doar em outro local essas cestas? Essas aí. Que é só de vereador. Ah, essas aí é pro vereador doar. Não. Mas não é do governo do estado essas cestas? E por que o vereador vai doar? Uma senha. É por causa de senha, porque o postal do interior. Mas o certo seria fazer a entrega aqui, não era não? Tá errado. As cestas são do governo do estado, não é para vereador estar doando, não. Pois é. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Esse negócio de senha, isso aí me cheira muito aquela história de controlar para quem que deu, para poder conferir o voto depois, sabia? Porque no interior, principalmente em povoados pequenos, é muito fácil você controlar as zonas, é muito pouco voto, entendeu? Então você sabe se o sujeito votou ou não. Se naquela zona ali, por exemplo, naquela urna tem só 50 votos, você sabe que distribuiu 40 cestas básicas e só aparece 20 votos, 15 votos para o candidato que tu mandou votar, tu sabe muito bem, entendeu? Então é muito fácil controlar isso no interior. Esse negócio de senha, olha, isso é uma safadeza, uma sem-vergonhice que fazem, sabe o quê? Explorando a miséria do povo, explorando a fome das pessoas, porque eu não sou contra a distribuição de cesta básica. Deixando as pessoas reféns, viu? Exatamente. Nem de dar alimento para as pessoas, porque quem tem fome tem pressa. O problema é utilizar justamente a necessidade das pessoas para comprar sua consciência, para comprar o seu voto, porque é só agora que aparece o restaurante popular, que aparece o bandeco, que aparece a cesta básica. Depois que se elege, o povo que se lasca, que passe fome. 57% da população brasileira vivendo, aliás, da população maranhense vivendo na situação de pobreza. E mais de 60% vivendo, passando fome. 63%. Não tem negócio de insegurança alimentar, não. As pessoas não sabem o que é insegurança alimentar, mas faltar comida no bucho, o cidadão sabe o que é. 63% da população maranhense passa fome. Fome! E aí o governo do estado se utiliza desse instrumento e ainda levanta a cesta básica em evento aí no interior como se fosse troféu da miséria. Repito, tem que chegar a comida pro povo mesmo, a cesta básica, o restaurante popular. O negócio é que essa época isso está sendo usado apenas como um instrumento eleitoreiro. Tu está levantando aí a cesta básica, né? O alimento, que é de primeira urgência. Além de ser imoral, Gisele, é ilegal, porque é dinheiro público também. É desumano, cara, e isso aí. Se você observar, a gente está falando aqui de fome, né? Lá na região Tocantina, na semana passada, inclusive, o nosso colega Oaci, advogado e jornalista lá da região de Imperatriz, também denunciava uma outra situação, sabe qual? Direito constitucional à saúde. Estava sendo... Aqui, perdão. Não, tranquilo, estava sendo... Se espirrar, eu digo saúde, tá? Mas estava sendo... eles estavam fazendo uma espécie de leilão de senha e de atendimento à saúde lá em Imperatriz. É isso mesmo. Crianças, idosos, pessoas em filas há bastante tempo estavam lá se submetendo a um chamado multirão. Veja, multirão. Chamaram as pessoas para um tal de um cadastro para fazer multirão, oferecendo consulta, cirurgia, que a gente sabe que não vai acontecer, o período das eleições vai terminar. E essas pessoas jamais vão ser chamadas. Então, é imoral, é ilegal, é desumano fazer isso com criança, com idoso, sobremaneira com idoso, indo para a fila, sabe? É vergonhoso e principalmente nessa época do ano. Diogo Tri, rapidamente, um vereador de Duque Bacelar saiu na porrada mesmo com o adversário político, foram as vezes de fato, é isso? De novo. De fato, viu, Eduardo?
Foi lá em Duque Bacelar, o vereador Betinho do Sacolão, né? Betinho do Sacolão. As imagens mostram ele saindo do veículo, né? E ali... Ele é aquele de camisa branca, dá pra olhar no vídeo. Isso. Tá sendo o seguro outro pra alguns. aqui é o Caio Willamy, né? Que está ali também, que é alvo do vereador, né? Alvo do vereador aí, lá de Duque Bacelar. Segundo informações, né? Trocaram agressões até que houve uma intervenção dos populares presentes, né? A vítima aqui do vereador disse que teve a camisa rasgada, o cordão arrebentado e lesões após a agressão. Hoje, inclusive, observa até agora há pouco, viu, Eduardo? As redes sociais aqui do Caio Willamy, que foi a vítima aí do vereador, ele aqui postando um vídeo, né, que foi até insultado pela uma parente do vereador hoje, né, também que já o encontrou pela rua e também já discutiram, né, uma parente desse vereador aí, discutindo aqui com o Caio. Ele já fez os exames aqui, postou inclusive nas redes sociais também que fez exames, né, ainda ontem, para ver como ficou essa questão das agressões e nós estamos acompanhando aí o caso, mas de certa forma o vereador errou em fazer isso, né, agredir um cidadão, mesmo que tenha sido cobrado por ele, aconteceu algo, né, que vai além, extrapola aí os limites, mas de certa forma o vereador erra quando parte para a agressão contra o cidadão morador da sua própria cidade, não é? Se vira moda isso, pois você não pode mais questionar. A polícia tem que estar... O questionamento do eleitor tem que ser um questionamento responsável, Sim. respeitoso, Exato. mas também esse tipo de atitude mesmo do que político não é errado. Claro, eu já vou dizer, o tipo de ação do político é errado, claro, óbvio. Outra coisa, Eduardo, as pessoas já estão cansadas, não estou dizendo sim. que justifica você falar de qualquer jeito com o outro, mas quem está ali respondendo por um cargo ou por uma cadeira tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, saber que vai ser criticado, né? Ele colocou isso. Polícia, detentor de mandato tem que saber lidar com isso. Claro. Tem que saber lidar com isso. Já imaginou se toda vez que tu me disser alguma coisa eu te dou um tapa, eu quero passar claro, por justifica. A violência não justifica de forma nenhuma. Vai agredir a pessoa. A violência não justifica de forma nenhuma. Pois é. Absurdo. Tá errado, vereador. Totalmente. Obrigado, Kate, Israel, John. Até amanhã. A gente vai estar de volta aqui no Jornal de Difusora da primeira edição. Boa semana para todo mundo.